Muito bem. Eu acho que com o fim da farmacocinética, do estudo da farmacocinética, a gente é capaz agora de adentrar o estudo da farmacodinâmica. E existem alguns parâmetros importantes que a gente vai conversar nessa aula de hoje sobre a farmacodinâmica, quer dizer, o efeito do fármaco no organismo, como é que o fármaco exerce esse efeito no organismo. Então, são conceitos que você vai precisar para entender por completo toda a farmacologia. Então, além da farmacocinética, a gente vai conceituar um pouco os principais parâmetros da farmacodinâmica. Essa é a Conexão em Ciência, eu sou o professor Pedro, seja bem-vindo à aula de hoje. Muito bem, então retornando ao nosso estudo da farmacologia, nessa parte inicial, como a gente viu, pode observar, estudamos até aqui a parte da farmacocinética, quer dizer, a partir de uma via de administração, processo de absorção, distribuição e eliminação, obteremos uma concentração da droga no local de ação. Então, quais são os efeitos do organismo sobre a droga? Agora nós temos que chegar na segunda parte dessa dicotomia da farmacologia, que é a farmacodinâmica, que como é que a partir da administração do fármaco a gente chega ao efeito desse fármaco. Então, qual é o papel do fármaco no organismo? Então, a parte da farmacodinâmica é importante lembrar que ela vai estudar exatamente a interação da droga com o seu receptor, e a grande maioria, não exclusivamente, mas a grande maioria das drogas interage com o receptor para poder exercer um efeito farmacológico. E houve, durante os séculos, estudos importantes que tentaram desvendar como, a partir de uma molécula, se produzia um determinado tipo de efeito quando aquela molécula entrava em contato com o organismo. Um dos estudos que são mais importantes na tentativa de descrever os efeitos farmacológicos é o de Claude Bernard, tá? Fisiologista francês, que estudou os efeitos do curare. Tá? O curare é um bloqueador neuromuscular, ele causa paralisia no músculo, e o que era relatado, o que foi estudado por Claude Bernard, é que uma vez administrado o curare era usado pelos índios, tá? Americanos, em toda a América, para produzir na ponta da flecha. Eles extraíam da planta o extrato, maceravam aquela planta e a partir daí eles passavam na ponta da flecha, e uma vez que a flecha acertasse a presa, acontecia uma alteração fisiológica na presa, com paralisia e, posteriormente, a morte da presa. Então ele tentou estudar como que isso acontecia, e os estudos iniciais dele foram... ele estudou o curare em rãs, né, em sapos e rãs, e observou que uma vez que era aplicado o curare, os estímulos elétricos musculares, o músculo ele não contraía, uma vez que era administrado o curare, e na outra pata da rã, como mostra a ilustração, que não havia sido afetado o contato neuromuscular, havia contração muscular. Então ele tentou entender como que isso acontecia, e foi um dos estudos importantes nessa parte dessa interação de uma molécula, no caso uma droga, em relação a seu local de ação para produzir o efeito esperado. Então, para isso, é importante a gente ter o conceito de que o fármaco, ele, na grande maioria dos casos, vai interagir com o receptor. Esse receptor, quando acontece a interação fármaco-receptor, os receptores, na sua imensa maioria, são moléculas de proteínas, em que o fármaco se liga. O fármaco é uma substância química, e essa substância química, ela visa não criar um processo fisiológico ou eliminar um processo fisiológico, e sim a palavra-chave é modular um processo fisiológico. Então os fármacos, uma vez que interagem com seus receptores ou interajam com locais que não sejam receptores, o fármaco visa modular um processo fisiológico, tá certo?
Bom, dito isso, tem uma coisa que é fundamental que tem que se lembrar dessa aula, que é uma palavra especial. O fármaco ele tem que ter especificidade pelo receptor. Quanto mais seletivo o fármaco for pelo receptor, naquela célula, naquele tipo de tecido, melhor a resposta dele em relação àquele tecido e àquela célula, e menor a chance de desenvolver efeitos adversos. Os fármacos que têm maior tendência a desenvolver efeitos adversos ao longo da história são aqueles que têm menor especificidade pelo seu receptor. Então, uma palavra-chave que tem que ser lembrada na farmacodinâmica é especificidade, principalmente quando a gente relaciona fármaco e receptor, tá certo? Essa interação do fármaco com o receptor é importante a gente lembrar da química. Não aguento mais lembrar da química. Tem que lembrar da química, é uma coisa muito simples. São as forças de ligação entre as moléculas. Né? Então, a gente vai ver isso também quando um fármaco se relaciona com o seu receptor, existem forças de interação molecular. Desde forças fracas, como as dipolo induzidas, são as forças de Van der Waals, que são facilmente quebradas, e forças com potencial de ligação mais forte, que são as ligações covalentes, que são forças que, quando acontece uma ligação de um fármaco com receptor através de uma ligação covalente, essa ligação do fármaco com receptor se torna irreversível. Né? Então, quando tem uma ligação do fármaco com receptor e essa ligação é covalente, essa interação fármaco-receptor se torna irreversível. E como é que resolveria o problema? Então o fármaco não faria mais efeito. Não, faz efeito, uma vez que haverá produção de novos receptores. Tá? Aquele receptor ao qual o fármaco foi ligado, ele não terá mais nenhum tipo de efeito. Muito bem, então essas interações fármaco-receptor visam uma única coisa. O fármaco é como uma estação de rádio que vai emitir um sinal, ele sempre é o primeiro mensageiro. Uma vez que ele interage com o receptor, esse sinal ele é traduzido, amplificado, e essa amplificação do sinal no interior da célula vai sinalizar para o interior da célula qual é o tipo de modificação, de modulação que é necessário para aquela célula, para aquelas células que constituem aquele tecido. Então a analogia muito simples de entender é a estação de rádio que emite um sinal, os rádios captam esses sinais e esses sinais saem em forma de ondas sonoras para quem estiver perto ouvindo. Então um único sinal pode interagir com diversos tipos de indivíduos. É o importante relacionado do fármaco com o receptor, que um fármaco pode atingir um receptor e a partir desse receptor em uma célula ele pode dirigir e amplificar o sinal para outras células semelhantes no mesmo tecido. Tá? Então essa é a parte importante. Dos receptores, o que eu preciso lembrar desses receptores? Há diversos subtipos de receptores. Os receptores mais comuns de serem estudados na farmacologia são os receptores de canais iônicos. Olha, é óbvio que os receptores de canais iônicos vão estar relacionados à passagem de íons. Então, um receptor de canal de sódio, ele vai estar responsável pela passagem de sódio. Um receptor de potássio, canal iônico de potássio, responsável pela passagem de potássio. De cálcio, a mesma coisa, de cloreto, enfim. Então, assim sucessivamente. O que tem de importante? Que um fármaco ele pode interagir com um canal iônico, seja ele um canal iônico que depende de uma ligação. Então, eu preciso que uma molécula, um hormônio, por exemplo, se ligue a um canal iônico, para que ele possa abrir o canal. Se o hormônio se desligar do canal, o canal fecha. Mas tem canais iônicos que são dependentes de voltagem. Essa variação de concentração de íons dentro e fora da célula vai produzir diferenças de voltagem dentro e fora da célula, como a gente vê em fisiologia. Isso gera um potencial de repouso na membrana. Uma vez que esse potencial de repouso ele é alterado, e se for de modo positivo, pode disparar um potencial de ação. Isso tudo na fisiologia, e é importante porque essa variação de potencial pode e vai servir de mecanismo para a abertura de determinados canais iônicos que são sensíveis à voltagem. E o segundo subtipo de receptor, que é importante a gente falar na farmacologia, que vai ser mais visto, é o receptor associado à acoplada proteína G. Tá? Então, desse receptor acoplado à proteína G, nós temos proteínas G que são estimulatórias, tá? São a proteína G estimulatória GS, eu sempre falo isso, e a proteína G estimulatória GQ, Q de estimulatória, muito bem, vocês lembram muito bem disso. E por último a GI, inibitória, olha que coisa importante.
e inibitória é a GI. Muito bem, e como é que é a relação disso? Relembrando aqui de uma forma muito rápida. GS vai ativar uma enzima amplificadora, no caso a adenilato ciclase, a AC para os íntimos. Essa adenilato ciclase vai ativar a AMP ciclo, aumentar a síntese de AMP ciclo dentro da célula, que é o segundo mensageiro, um dos segundos mensageiros mais importantes no interior da célula, e que vai assim disparar a cascata de sinalização amplificando o sinal. E se for para o GI vai inibir. Então vai inibir a adenilato ciclase, AC, não vai haver amplificação de sinal, não há síntese de AMP5 segundo mensageiro, não há amplificação de sinal de estímulo para dentro da célula. Então há uma inibição ocorrendo dentro da célula. E o terceiro subtipo, que também é estimulatório, que é a GQ. GQ, em vez de ser uma enzima como a AMP5, o segundo mensageiro como a AMP5, uma enzima como a adenilato ciclase, vai ser a enzima fosfolipase C, e os segundos mensageiros, IP3 e DAG. E a partir daí eu tenho um aumento da entrada de cálcio na célula. Normalmente isso acontece em regiões de tecido muscular. A gente vai ver muito esse tipo de estímulo, tá? Pode ser no interior de um tecido muscular a gente observar. Não exclusivamente, mas a gente vai ver isso também lá. Muito bem. Mas o fármaco, como eu disse, nem sempre vai interagir com o receptor. Eu posso ter fármacos que têm alvos farmacológicos que não são receptores. Inibidores de enzima conversora de angiotensina são fármacos que tratam a hipertensão arterial. Eles se ligam a uma enzima, eles não se ligam a um receptor. Então, por exemplo, o captopril, enalapril. Os anti-inflamatórios não esteroides, aspirina, ibuprofeno, eles vão se ligar a dipirona, eles vão se ligar a uma enzima, que é a ciclooxigenase, e não a um receptor, e vão tratar a inflamação, processos inflamatórios, né? Outros exemplos, os antirretrovirais vão se ligar ao HIV, a regiões importantes do HIV, e não a um receptor, assim como os antibióticos, assim como, por exemplo, os fármacos utilizados para tratar processos de úlcera péptica e associados à úlcera péptica, processos que causem lesão no estômago, né, em células do trato gastrointestinal, particularmente estômago e intestino. Essas moléculas, esses fármacos vão interagir também com uma enzima, que é a bomba de prótons, como o omeprazol, pantoprazol, lansoprazol. Então, nem sempre um fármaco vai interagir com o receptor. É importante que isso esteja na cabeça, na cachola de todo mundo. Uma parte importante também da farmacodinâmica, que não pode deixar ninguém pode deixar de lembrar, são propriedades importantes da relação fármaco-receptor. É a velha história que eu conto da festa que você vai, da xeresta, do pagode, e que uma menina bonita, um rapaz bonito está presente na festa. Se há afinidade entre vocês, provavelmente haverá a formação de um complexo entre vocês dois. Então, quanto mais afinidade um fármaco tem pelo receptor, melhor e maior é a formação de ligação fármaco-receptor. Melhor é a resposta, maior é a resposta. Então, a afinidade é importante. Como é que eu mostro matematicamente a afinidade? Através do cadê. E aí é só você lembrar daquela coisa. Cadê você que eu estou afim? Lembrou disso? Não vai ter erro. Então, quanto mais afim o fármaco é do receptor, menor o KD, porque o KD é a constante de dissociação relacionado a essa interação fármaco-receptor, maior o número de fármacos que se ligam a receptores e vice-versa, maior os receptores que são acoplados a fármaco, e maior a resposta. Então o KD é pequeno quando eu tenho uma alta afinidade, o KD é grande quando eu tenho uma baixa afinidade. E afinidade está relacionado com potência. Quanto mais afim uma droga é pelo seu receptor, observe o gráfico semilogarítmico, quanto mais afim uma droga é pelo receptor, menor o KD dessa droga em relação ao receptor, mais potente ela é em relação a esse receptor. Então, se a gente comparar nesse gráfico o fármaco A e o fármaco B, que são ligantes ao mesmo receptor, o fármaco A tem um KD menor, então ele se dissocia menos. Logo, ele tem uma maior afinidade pelos receptores do que o fármaco B. Então, o fármaco A é mais potente. Numa dose menor, ele ocupa 50% dos receptores do que o fármaco B. Então, a afinidade está relacionada à potência.
E, obviamente, a gente não pode esquecer da eficácia. O que é eficácia? É o número de receptores, é o efeito máximo, é o efeito relacionado à ocupação desses receptores. Se tem um fármaco que ocupa todos os receptores, ele alcança eficácia máxima. Então ele tem um efeito máximo. E esse fármaco, ele é quem? Ele é o agonista total. Ele passa a ser o agonista total. Um fármaco que ocupa parte dos receptores e produz parte do efeito, tem uma eficácia parcial, ele é o agonista parcial. Se eu tenho um fármaco que ocupa os receptores, tendo afinidade por eles, mas não produz eficácia, a eficácia é nula, ele não ativa nem inativa esses receptores, ele é um antagonista. E se ele tem uma interação com um subtipo especial de receptor, que sem ligação nenhuma já tem um efeito mínimo constitutivo, ele é um agonista inverso. Eu preciso desligar essa resposta do receptor. Então eu preciso de uma eficácia negativa. Tá? Uma outra coisa importante relacionada à potência, não só à afinidade, é em relação ao KD, é a constante de dissociação, que tem um sinônimo matemático também, que é a CE50. O que é a CE50? CE50 é a concentração que tem ocupação de 50% dos receptores. Então é a concentração em que 50% dos receptores estão ocupados. Né? Então é a CE50 relacionado também à potência, assim como o KD. Certo? Perfeito? E aqui a gente pode observar isso. Então, 100% de eficácia, agonista total, agonista pleno, que é aquele que vai se ligar ao receptor e ativar todos os receptores. Quando eu não tenho uma eficácia total, eu tenho uma eficácia parcial, eu tenho um agonista parcial. Ele se liga aos receptores, os receptores, não esqueçam que eles existem em duas conformações, conformação ativa e conformação inativa. Então, os receptores se ligam, o agonista que se liga de forma a ativar a maior parte dos receptores, mas que não produz a eficácia total, ele só ativa parte desses receptores, ele é um agonista parcial. A curva escura aqui a gente pode observar que não tem eficácia, então ela é de um antagonista. E aqui a gente pode observar uma ligação de um agonista inverso. O agonista inverso ele vai se ligar a receptores para inativar esses receptores. São receptores especiais que podem estar em atividade sem a ligação de nenhuma molécula, sem nenhum agonista endógeno ou exógeno. Então o agonista inverso vai fazer função nesses subtipos de receptores. Né? E, por último, quais são os subtipos de antagonistas? Não se pode esquecer essa aula. Nós temos antagonistas competitivos, que são aqueles que interagem e competem com o sítio-alvo, com o agonista. Então eles vão fazer uma competição, lembra da dança das cadeiras. Se eu tenho duas pessoas brigando pela mesma cadeira, há 50% de chance. Se eu tenho dois iguais e um diferente brigando por aquela mesma cadeira, os dois iguais têm mais chance de sentarem na cadeira. Então é uma competição. Eu aumento a concentração de um ou do outro, eu vou regulando quem tem mais chance de se ligar ao receptor. O que a gente pode ver nesse gráfico é exatamente isso. Quanto mais eu jogo o antagonista, mais eu preciso aumentar a dose do agonista para que ele faça efeito. Então eu vou alterar a potência. Tá? Eu vou ter uma alteração da potência. Por quê? Porque eles estão competindo pelo mesmo sítio. Mas a eficácia não se altera. A eficácia sempre se mantém máxima no caso do agonista pleno. Tá? Um outro subtipo é um tipo especial que é um antagonista competitivo e reversível. Alguns consideram não competitivo e reversível, que é o seguinte, são situações especiais em que um antagonista ele forma uma ligação covalente com o receptor. Eles interagem pelo mesmo sítio de ação do agonista, mas eles formam uma interação covalente, uma ligação covalente. Então, o antagonismo que começa competitivo, ele ao longo do processo passa a não competitivo. E ele se torna irreversível porque a ligação covalente é uma ligação fármaco-receptor irreversível. Tá certo? Por último, o antagonismo não competitivo alostérico. O sítio alostérico, lembrando, não é o sítio-alvo. É o sítio em que o fármaco, o antagonista, por exemplo, pode se ligar, muda a conformação do sítio-alvo e aí o agonista não pode mais se ligar e nem exercer o efeito relacionado à ação dele, à mensagem que ele traz. Tá certo? Muito bem. Com isso a gente fechou a parte farmacodinâmica e farmacocinética, uma parte introdutória da farmacologia. A partir de agora,
Esses conceitos iniciais, que são a base da farmacologia, eles vão ser empregados em todas as classes de medicamentos. Tá? Quando a gente falar de agonista, agora você já sabe o que é. Quando a gente falar de antagonista, vocês já sabem o que é. Quando a gente falar de agonista inverso, por que uma dose de uma droga faz efeito de uma forma mais rápida e eficaz do que uma outra droga tem uma dose maior, qual é a diferença de potência entre as drogas. Então tudo isso vocês agora estão conceituados para entender. E somado, lógico, o estudo da farmacodinâmica, a farmacocinética, perdão. Se ficou dúvida, se inscrevam no canal, mandem as dúvidas, mandem perguntas, a gente está aqui para tirar essa dúvida de vocês. E eu espero que vocês tenham gostado de mais essa aula. Nos vemos na próxima. Um beijo do Magro. Tchau, tchau.